E aí galera, tudo bem com vocês? Eu vou falar um pouquinho agora sobre o conteúdo de história. Mas como história, ele é basicamente teórico, e para vocês não dormirem também, eu vou trabalhar a explicação sobre um exercício. Então essa explicação eu vou utilizar captura de tela, ou seja, eu vou gravar lá a captura de tela do meu computador enquanto eu explico para vocês e a gente resolve aí as questões da apostila, certo? 1.000 milhão de anos depois. Então, galera, a gente vai começar aqui a trabalhar com a parte dos questionários. Basicamente, o assunto de história do primeiro ano vai falar de pré-história e depois do desenvolvimento das civilizações até meados do iluminismo, lá no final da Idade Moderna. Como os assuntos são bem teóricos e longos, para não nos estendermos demais aqui no conteúdo, eu vou trabalhar diretamente as questões que vocês precisam estudar para a prova, certo? Lembrando, todo questionário é bom para o aprendizado, mas eu só vou trabalhar a correção das questões que importam para a prova. Isso porque, do contrário, o vídeo vai ficar muito extenso. Então, galera, basicamente o princípio da pré-história ele está relacionado com o estudo do desenvolvimento da espécie humana. E nós observamos principalmente, dentro do conhecimento da história, as fontes relativas. O que é uma fonte? Segundo a primeira pergunta. Fonte histórica pode ser qualquer coisa. Tudo que a gente tenha que ficou do passado para podermos observar, analisar e tirar conclusões sobre o nosso desenvolvimento pode ser uma fonte histórica. Então, um arquivo, um documento, um registro, um resto dos seres vivos, o desenvolvimento do clima, as mudanças que acontecem na sociedade, tudo isso pode ser uma fonte histórica. Logo, a gente responde a número 1 aí, com a letra A. Fonte histórica, tudo que se permite conhecer alguma coisa. Agora, baseado no estudo da história, nós observamos aí algumas características relativas a duas ciências. Para compreendermos como o ser humano se desenvolveu, nós nos baseamos nas ciências que observam o homem pré-histórico, biologicamente falando, e o que o homem fez no desenvolver da história. Lembrando, a pré-história é o primeiro período de desenvolvimento humano e ela perdura aí até a invenção da escrita. Então, fonte histórica vai ser qualquer coisa que encontramos que pode criar um registro de conhecimento. E essa observação é criada pelas ciências quando, biologicamente, falando de fósseis homens, desde o princípio evolucionário, nós chamamos de paleontologia humana. Respondendo à questão número 2, a letra A aqui, respectivamente. E tudo que se observa criado pelo ser humano, a partir das construções, do desenvolver da ciência, as ferramentas, tudo que foi produzido pelo homem, a gente observa, segundo aqui na questão número 3, a partir da arqueologia. É claro, esses ramos podem variar dependendo de uma especificidade, mas em geral estuda os fósseis, paleontologia, que estuda os objetos feitos pelo homem, arqueologia. Ainda falando das condições do questionário da pré-história, nós temos uma divisão básica da pré-história relativa à cronologia. Então, os primeiros períodos da pré-história, que é lá no início do desenvolvimento humano, quando o ser humano era nômade, quando ele vivia só de caça e coleta, quando ele se mudava na escassez de alimento. Então, o nosso primeiro período relativo à pré-história é a condição paleolítica, ou período paleolítico. E o período paleolítico também é conhecido como Idade da Pedra Lascada. O segundo período, relativo ao Neolítico, ou período da Pedra Polida, que é caracterizada pelo momento que o ser humano aprende a fazer as ferramentas. O último período da pré-história, que vai até basicamente o início das civilizações, é a Idade dos Metais, descrita como o momento que o ser humano cria a percepção da metalurgia, derretendo os metais, fazendo as ligas metálicas e construindo suas ferramentas a partir dos metais também. Então, em uma ordem cronológica, na número 4, nós respondemos que a pré-história é dividida em paleolítica, neolítica e idade dos metais nesta sequência.
A questão número 5 fala sobre o período da Pedra Lascada. Então, mais uma vez, lembrando, pedra lascada era porque o ser humano não sabia fazer as ferramentas. Ele usava o que ele encontrava como ferramenta. Então, pedra lascada é o apelido para o período paleolítico, o primeiro período da pré-história. A questão número 6, galera, ela é uma ressalva sobre a primeira manifestação de arte e sentimento relativa ao que dava para deixar fixo na história, ou seja, os primeiros registros puros. Historiadores acreditam que a primeira manifestação humana foi, na verdade, a dança, mas a primeira passível de encontrar registros foram as pinturas rupestres. Para quem já ouviu falar na historinha, os homens pré-históricos eram chamados de homens das cavernas. Isso porque eles moravam nas cavernas. Uau! Então, os primeiros locais supostos no qual as pinturas rupestres foram feitas foram nas cavernas. Logo, a questão número 6, a gente responde aqui com a letra B. Questão número 7 vai falar do último período da pré-história. E a própria pergunta já diz, né? Fundição de metais é porque é o período, a idade dos metais. Ou seja, o término da pré-história é relativa à construção aí do desenvolvimento humano. A última ressalva da primeira parte do questionário vai falar sobre o momento no qual a pré-história termina e a história humana é estudada. A gente diz que é feito a partir de uma invenção, o momento que o ser humano conseguiu descobrir, aprimorar e utilizar como registro. A gente chama de escrita. Então, a pré-história é marcada pelo término a partir da invenção da escrita. Aqui na número 8, respondido ali na letra B. Então, galera, a segunda parte da apostila ela vai falar um pouco sobre as civilizações humanas, ou seja, o início do desenvolver das civilizações a partir de meados de 3000 a.C. Lembrando, as fontes históricas sempre podem variar, isso vai depender do historiador e das informações que eles obtiveram. Mas essa é a média aí que as civilizações surgiram. E nós vamos ver um pouco sobre algumas civilizações, começando pelo berço da humanidade, que foi a Mesopotâmia. E a Mesopotâmia, que é uma terra presente entre a Índia, Arábia e África, supostamente foi onde os primeiros povos se assentaram como civilização. Nós vamos falar de alguns deles, incluindo os egípcios, os hebreus, os sumérios e também os gregos dentro aí do desenvolvimento das civilizações. Então, gente, a primeira condição vai falar sobre a própria palavra. Por que a gente indica a palavra Mesopotâmia? Segundo a questão número 9, Mesopotâmia tem um significado específico. Ele significa terra entre rios. Isso porque é descrito que elas nasceram entre o rio Tigre e o rio Eufrates, ali próximo ao mar Mediterrâneo e o Golfo Pérsico. Então, Mesopotâmia, o berço das civilizações, tem esse nome por estar entre os principais rios abundantes na época primitiva da civilização. Uma característica interessante que vai responder à questão número 10 é que a maioria dos povos da Mesopotâmia e posteriormente as outras civilizações costumavam ser politeístas. E o que é isso? É uma condição de crença onde eles acreditavam que existiam vários deuses que criaram as características do nosso planeta. Então, na Mesopotâmia, nós tínhamos os sumérios, que eram politeístas, posteriormente os egípcios, que eram politeístas, e os gregos também politeístas. A diferença aqui, relativa ao teísmo, crença em Deus, é que um dos povos do berço das civilizações era monoteísta, e esses eram os hebreus. Então, o significado da palavra vem de crença. Politeísta é porque acredita em vários deuses, respondendo a 10 na letra A. Monoteísta é porque acreditava em um único Deus. Ainda falando sobre as condições da história,
nós observamos que a invenção da escrita foi o que determinou a mudança da pré-história para a história. Agora, quem que inventou a escrita? Depende. Alguns historiadores afirmam que foi na China, outros afirmam que uma escrita pura foi a egípcia. Mas a maioria dos registros consegue comprovar que, na verdade, a escrita inicial, a primeira manifestação escrita pelos registros, supostamente é a escrita cuneiforme, que foi desenvolvida pelos sumérios, um dos primeiros povos lá a viver na Mesopotâmia. Essa escrita cuneiforme ela acabou sendo aprimorada e continuou sendo utilizada, por exemplo, pelos hebreus. Porém, os egípcios tinham sua própria forma de escrita, assim como os chineses e os orientais, e posteriormente os gregos. Então, galera, escrita cuneiforme foi a primeira escrita suposta a ser desenvolvida pelo homem e foi pelos sumérios. Bom, um pouco sobre a civilização egípcia. Os egípcios eram um povo nômade inicialmente, que descobriram que o rio Nilo era um bom local para criar um assentamento. Bom, os egípcios, galera, eles são um povo que se criou, se desenvolveu e ascendeu como civilização a partir do rio Nilo. Isso porque o rio Nilo era uma das regiões da África que proporcionava a maior abundância no processo de plantio. Então, os egípcios começaram a se desenvolver sobre o rio Nilo. E uma das características dos povos egípcios é quão desenvolvidos eles foram quando se fala de ciências. Eles buscavam conhecimento e sabiam muito sobre várias ciências. Tanto é que alguns princípios da matemática, da química, da medicina, da astronomia, da astrologia, tudo foi inicialmente criado por pensamentos também dos egípcios. Para responder a número 13, é só lembrar um pouquinho aqui, das pirâmides, que são uma representação mais duradoura do povo egípcio quando se fala de construções. Então, o povo que utilizou a matemática e os cálculos e principalmente deixou para a história as pirâmides foram os egípcios. Observação em relação ao rio Nilo, que foi o berço da civilização egípcia, ele é o mais comprido em distância, cortando desde o mar Mediterrâneo até o Oceano Índico, todo o continente africano. Basicamente, o rio Nilo, que serviu aí como divindade para os egípcios e posteriormente, é claro, virou o porto seguro para o desenvolvimento da sociedade egípcia. Quando a gente fala de Egito, ainda existem duas características que estão presentes na 15 e na 16. O povo egípcio, eles eram muito famosos por gostar de deixar os registros da história, escrevendo em papéis, em papiros, nas paredes, nas colunas, e toda essa escrita, ela tinha sua própria característica daquele povo. A escrita base dos egípcios era baseada em pictografia, ou seja, desenhos que tinham significados, e ela tem um nome, vocês precisam lembrar o nome dessa escrita. A gente chama de escrita hieroglífica. Então a escrita dos egípcios é a hieroglífica. A última parte relativa aos egípcios que falaremos aqui envolve a crença e a religião. Os egípcios acreditavam numa vida após a morte. Então, na religião egípcia, eles acreditavam que deveriam ser poupados os corpos para que, pelo embalsamento, depois do julgamento de Osíris, o seu espírito voltasse para o corpo mundano. Então, quando a gente fala de Egito, pirâmide é uma das coisas que a gente lembra. A segunda são as múmias, porque as múmias eram a maneira no qual os egípcios encontraram para embalsamar os corpos e preservá-los para a vida após a morte. Logo, respondendo a 16, o ritual mais conhecido é o ritual da mumificação. Então, letra C lá no questionário de vocês. As questões 18 e 19 vão falar de um povo que foi muito importante para o desenvolvimento da comunicação entre os povos. Esse povo, ele acreditava
principalmente num processo de desenvolvimento econômico a partir do comércio. Eles eram uns povos mercantes. Isso quer dizer que, basicamente, esses povos viviam da compra e venda de materiais. Eles faziam a ligação entre o Egito em desenvolvimento e a Europa em desenvolvimento como sociedades. Os fenícios foram os povos que viviam nesse processo marítimo. Eles sempre estavam em barcos e trabalhavam a compra e venda de materiais. Eles são povos importantes por considerar essa interação entre os povos dentro da Europa e da África. Eles precisavam uma maneira eficaz de comunicação. Então eles criaram o que vocês utilizam até hoje ainda como uma forma de linguagem. A gente chama de alfabeto fonético, que era uma forma padrão de comunicação para que os fenícios conseguissem falar tanto, por exemplo, com gregos, como com os egípcios, numa mesma condição comunicativa. Então, foram os fenícios, os povos mercantes que viviam da compra e venda, que criaram o nosso alfabeto. E a resposta redundante aqui, é claro, que fala do povo que vivia a partir do comércio e navegação, os próprios fenícios. Bom, um pouco sobre o povo monoteísta da época e das civilizações iniciais eram os hebreus. Então, galera, o que tinha de diferente nessa sociedade? Os hebreus não tinham líderes diretos, eles não tinham reis ou imperadores. Os hebreus viviam a partir das leis de Deus e suas características da moral, da ética e os bons costumes. Quem controlava tudo era o grande patriarca, ou seja, os homens mais velhos, que decidiam os julgamentos, as leis e as tarefas. E na ideia do próprio princípio dos hebreus, a Bíblia e todo o desenvolvimento do cristianismo é baseado nos princípios que observamos dessa sociedade hebraica. Uma característica interessante, os hebreus foram muito perseguidos e escravizados pelos egípcios porque eles eram monoteístas e os outros povos não entendiam como era possível só adorar um único Deus que não aparecia e não tinha face. Então, monoteísmo, adorar um Deus só, eram os hebreus, lá na questão número 20. E o legado, o principado de todo desenvolvimento social que nós temos hoje, ou seja, como os bons costumes devem ser aplicados na sociedade, são baseados pela moral e a ética, que curiosamente era aplicada no processo da civilização antiga dos hebreus. Então, respondendo a 21 lá, esse foi o legado principal deixado a todos os seres humanos, desconsiderando a religião, é claro. Bom, galera, para finalizar essa parte mais ligeiramente superficial sobre os questionários, a gente vai falar sobre a civilização grega. Os gregos são muito famosos, principalmente pelo desenvolver da filosofia, a criação de grandes princípios da arte, da matemática, mas aqui na questão 24 fala sobre um dos grandes legados deixados pelos gregos. O primeiro deles é o tal do voto. Toda a política, democracia, princípios de legislação que eram desenvolvidos por um conjunto de pessoas veio da Grécia. E aqui fala também de um outro grande evento grego deixado aí para a história e até hoje é comemorado como uma forma de demonstrar as habilidades esportivas do homem. Então, aqui como resposta, os Jogos Olímpicos são o que os gregos nos deixaram de legado aí na história quando se fala do questionário. Bom, para finalizar, a gente vai observar dois fatores da civilização grega que são deveras interessantes. O primeiro fala sobre a democracia e a cidadania. Supostamente, os únicos considerados cidadãos na Grécia eram aqueles que tinham participado das guerras e tinham um valor para a sociedade, eram os ricos, os políticos e os que tinham um grau alto de instrução. Logo, não participavam das características da democracia os trabalhadores pobres, os escravos,
as mulheres e os estrangeiros. Isso porque a Assembleia Política dos gregos não acreditava que eles eram capazes de fazer uma interação política. Logo, eles não eram considerados cidadãos. Então, respondendo a 25, a letra C seria a nossa resposta aqui relativa à pergunta sobre quem eram os cidadãos. E para finalizar a parte de civilizações e a aula de história de hoje, a gente vai falar sobre uma característica de divisão política e também estatal. Dentro da Grécia, apesar de ela ser um país, ela tinha divisões de cidades e cada cidade tinha sua própria regra. Tinha suas próprias leis e as suas próprias crenças. Logo, eles eram chamados aí de cidades-estado. Então a cidade-estado ela tinha o seu próprio poderio, tanto bélico quanto econômico, e elas desenvolviam suas próprias leis. Aqui ele pergunta quais eram as mais importantes, ou melhor, as mais conhecidas da história. São elas Esparta e Atenas. Então, galera, falamos aqui de uma maneira um tanto superficial, para não consumir muito tempo de vocês, e respondemos aí as primeiras questões que importam. As outras que não foram respondidas servem para estudo, mas não são relevantes para a prova que vocês farão. Beleza, galera? Valeu para vocês e a gente se vê aí no próximo vídeo de História.